O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da nossa grande festa em homenagem à nossa mãe, a Virgem Maria. Sabem quantos dias faltam? Vamos dizer, faltam 12 dias, né? Faltam 12 dias para a celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A cidade já começa a ficar mais movimentada, pessoas do nosso estado, do interior do nosso estado e também de outros estados já começam a chegar na nossa cidade, a participar das celebrações aqui na Basílica Santuário. E eu repito aquela pergunta que estou fazendo sempre que celebro a missa. Estamos nos preparando para celebrarmos a festa do Círio, a festa da fé? Estão participando das peregrinações nas casas, das reflexões? Essa deve ser a nossa preparação em torno da palavra, junto com os irmãos, refletindo, para que o nosso coração esteja pronto e a nossa vida esteja transformando-se para que seja uma vida segundo a vontade do Pai, para que nós sejamos de fato cristãos, que agem como filhos de Deus. Então é muito importante essa preparação à luz da palavra de Deus. O que nós devemos fazer para pertencer à família de Jesus? Coloquemos-nos esta pergunta no início desta reflexão. O Evangelho diz que Jesus está cercado por uma grande multidão. Jesus está anunciando o reino de Deus. Ele disse que foi para isso que ele veio, para anunciar a boa nova do reino. E Jesus vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando este reino. E as multidões o seguem, as multidões estão em torno de Jesus, para ouvir a palavra e também para receber dele as graças, receber dele algum benefício que ele proporcionava àquelas pessoas que se aproximavam pedindo uma cura, uma libertação, uma palavra de conforto. As multidões procuravam Jesus, porque sabiam que ele sempre tinha uma palavra de esperança, de conforto, usava sempre de misericórdia para com todos aqueles que dele se aproximavam. Portanto, Jesus tinha se afastado da sua casa, da sua família, porque ele devia cumprir a sua missão. Certamente estava fora de casa há muito tempo.
E a sua mãe, a Virgem Maria, uma mãe amorosa, uma mãe zelosa, como todas as mães, que querem estar sempre perto dos seus filhos, querem o melhor para os seus filhos, se preocupa, porque Jesus não volta mais para casa. E certamente chega aos seus ouvidos notícias a respeito dele, porque Jesus se tornou uma figura, vamos dizer, polêmica, controversa, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas o procuravam, que as multidões o procuravam, havia também aqueles que se tinham tornado seus adversários, aqueles que tramavam contra ele, aqueles que diziam até que ele estava louco, que ele era alguém que estava violando a lei, que estava colocando as pessoas contra as tradições, os costumes. Enfim, Jesus incomodava a muitos, desejava até mesmo matá-lo. Maria, a sua mãe, portanto, junto com os seus parentes mais próximos, nós sabemos que na Bíblia, quando diz os irmãos de Jesus, já sabemos que não são seus irmãos de sangue, mas são seus parentes mais próximos, vão com ela ao encontro de Jesus. E quando eles chegam, alguém vai comunicar a Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e te procuram. E Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esses são os meus irmãos, minha mãe. Estas palavras de Jesus servem para que alguns, por ignorância ou por maldade, dizem que Jesus despreza a sua mãe. Na realidade, não é isso que acontece. Jesus, ao fazer essa afirmação, ele até exalta ainda mais a sua mãe. Jesus quer nos ensinar, quer esclarecer para os seus discípulos que ele veio a este mundo para anunciar a salvação e convidar a todos para participar do reino de Deus. Ele não veio somente para o povo de Israel, como eles pensavam. Ele não veio somente para uma família humana, uma família de sangue. Por isso que ele afasta-se da sua casa. Não é porque ele não amava os seus pais, certamente amava muito seu pai e a sua mãe. Jesus não poderia ser contraditório, ele que nos ensinou que nós devemos amar o próximo acima de tudo. Aliás, amar Deus acima de tudo é amar o próximo como a nós mesmos. O quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Jesus não podia negar esse mandamento. Por isso ele amava assim seu pai e sua mãe. Mas ele nos ensina que acima de tudo se deve fazer a vontade do Pai, como ele disse para eles quando o encontraram em Jerusalém, no templo. Não sabiam que eu devo fazer a vontade do Pai? Pois bem, quando ele está anunciando o reino de Deus, quando ele está em missão, ele está fazendo a vontade do Pai. Anunciar o reino de Deus é a coisa mais importante. Ele quer constituir um povo, um novo povo. E este povo que deve ser constituído entre todos os povos da terra, não um povo somente de uma determinada raça, mas todos os povos são chamados a fazer parte deste reino. É uma nova família. Por isso ele não pode se limitar ao povo de Israel, não pode se limitar à sua família humana. Este novo povo
é formado por aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E quem mais ouviu a palavra de Deus e põe em prática? Quem mais ouviu atentamente a palavra do Senhor e procurou vivenciá-la? A Virgem Maria. Ela ouviu a mensagem do anjo que lhe comunica a vontade de Deus, ela escuta esta palavra, ela dá o seu sim. E o Verbo eterno do Pai, a palavra de Deus, se torna carne, assume a nossa condição humana. Jesus, o Filho de Deus, é gerado no seio da Virgem Maria. Portanto, ela é aquela que mais ouviu a palavra de Deus, que é exemplo para nós. Assim se deve ouvir a palavra de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, por meio da Virgem Maria. O Evangelho diz ainda que ela ouvia a palavra, meditava em seu coração, guardava essas palavras em seu coração. Portanto, quando Jesus diz que seus irmãos, sua mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Ele está nos dizendo que devemos fazer exatamente como fez a sua mãe, a Virgem Maria. E que quem age como ela agiu, está fazendo parte desta família, deste reino que ele veio anunciar. Portanto, nós devemos nos perguntar sempre se a palavra de Deus que nós ouvimos, se ela está nos levando a uma vida melhor. Se essa palavra que nós ouvimos está nos levando a viver a nossa vida cristã de maneira concreta, onde nós vivemos. Nós aqui na missa, nós ouvimos essa palavra, mas quando nós saímos daqui, é necessário que nós a coloquemos em prática, todos os dias, todos os momentos, lá onde nós estamos, na família, no trabalho, em qualquer circunstância, essa palavra deve ser colocada em prática. E devemos nos perguntar se nós nos sentimos como verdadeiros membros desta família de Deus. Se a escuta da palavra nos leva a viver mais a comunhão com os nossos irmãos, nos leva a viver mais a nossa fraternidade, se nos leva a nos aproximar mais das pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, das pessoas que precisam de alguma ajuda e que nós podemos fazer, nós devemos concretizar essa palavra para sermos cristãos verdadeiros. Portanto, ouçamos essa palavra. E a exemplo da Virgem Maria, aguardemos no coração e procuremos vivenciá-la, para que nós, através da palavra colocada em prática, nós formemos esta verdadeira família que Jesus quer que nós sejamos. Esta família de Deus, pessoas que, animadas pela fé, procuram testemunhar com a própria vida, todos os dias, sendo presença do próprio Jesus. A Virgem Maria nos ajude, portanto, nesta caminhada. Ela que viveu a palavra intensamente, se torna para nós exemplo, modelo, ela que é a estrela da evangelização. E quando nós colocamos em prática a palavra, nós nos tornamos então verdadeiros discípulos missionários que evangelizam de fato através do nosso testemunho de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.